Boa tarde, pessoal. Essa semana vamos iniciar a semana 4 com o tema América Espanhola, circulação mundial de riquezas. Então, para adentrar nesse tema, a gente tem que ter noção, do mercantilismo, que foi um sistema econômico gerado nesta época. Então, a gente vai ver as principais características, de onde ele veio e por que ele surgiu. Então, o mercantilismo é o conjunto de práticas econômicas advindas da Europa no século XV. Então, a gente pode ver nesse mapinha, a Europa destacado, para ver onde que se iniciou o mercantilismo, e foi, sistema econômico advindo da primeira revolução industrial que se iniciou na Inglaterra. Então, depois ele vai se espalhar pelo mundo. Então, temos que ter noção, que ele foi criado a partir das grandes navegações e da primeira revolução industrial, que era uma época de grandes descobrimentos. Então, o que é, O que era essa economia? Ele foi substituído, da troca de produtos agrícolas pela troca de mercadorias por dinheiro. Então, começou o aumento da circulação de moedas na Europa. E também uma principal característica do mercantilismo é o metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos, tanto de ouro e de prata. E também teve também um incentivo ao desenvolvimento da indústria. Então, como estava entre o período da primeira revolução industrial, se via a necessidade de desenvolver as indústrias. Também tinha algo chamado protecionismo alfandegário, que era impostos e taxas para evitar a entrada de produtos estrangeiros e evitar a saída de moedas. Então, era algo para proteger realmente a economia local. E também o pacto colonial, que as colônias só podiam fazer comércio com a metrópole. Ou seja, por exemplo, o Brasil, que era uma colônia nessa época, ele só podia fazer trocas comerciais com a metrópole. A sua metrópole era o Portugal. Então tem essa frase bem importante, que era vender caro e comprar barato. Então havia essa troca comercial em que a metrópole vendia caro e comprava barato da colônia. Então era uma exploração muito grande da metrópole para a colônia. Outra característica do mercantilismo era a intervenção do Estado na economia. Então, havia a presença do rei absolutista, que determinava a quantidade de imposto e controlava o mercado. Então, o mercantilismo, tinha a presença do rei, e ele era que intervinha na economia. Então, os países também tinham que mais exportar do que importar, então, mais exportar seus produtos do que importar, e as colônias tinham um papel fundamental, porque a riqueza de um país da Europa era diretamente relacionada à quantidade de colônias que ela possuía para exploração. Então, quanto mais colônia um país possuía para explorar, maior era a sua riqueza. Também o mercantilismo adotou características diferentes de acordo com onde ele se estabelecia. Então, o mercantilismo poderia haver diversas características, poderia ter uma, não ter outra, dependendo de onde que ele se estabelecia. Também, tinha a classe da burguesia, que ela proporcionou, o investimento do desenvolvimento comercial e manufatureiro. Então, também para ajudar nessa exportação para as colônias, Então, a burguesia tem um papel fundamental nisso. E também para o surgimento do Estado moderno. Então, o que é nesse Estado moderno? Ele surgiu nesse período com o poder centralizado no rei e assumiu o controle de questões relativas à economia como forma de garantir os interesses e resolver entraves que impediam o fortalecimento do poder real. Então, o Estado moderno naquela época era literalmente ligado ao poder real. Queria esse fortalecimento, esse desenvolvimento do poder real. E também, muitos autores dizem que o mercantilismo é o estado embrionário do capitalismo. Então, alguns denominam o mercantilismo como o capitalismo comercial.
Então, o começo do desenvolvimento do sistema capitalista que a gente vê hoje. Então, é isso, pessoal. Então, pessoal, para consolidar o nosso conhecimento, vamos fazer as questões de 1 a 4 do PET, né, que está localizado nas páginas 79 e 80. Então, bons estudos, qualquer dúvida é só me chamar.